Olá, pessoal! Agora sim, estamos aqui para nossa live de hoje. Hoje a gente foi convidado pela Connect para um bate-papo muito legal. Nossa, vocês já repararam? Oi, Raquel! Nossa, e olha, eu não quero falar só... Olha, até a Emily Holanda tá aqui! Nossa, que horas são aí na Holanda? Ah, fiquei feliz agora! A Pri, tô feliz de todos vocês estarem aqui. Gente, eu vou falar... Ai, já entrou o Eduardo. Ai, legal, Eduardo. Eu ia falar uma coisa de mulher, tá? Vocês já repararam como mulher dá conta de tanta coisa? Vocês não imaginam pra eu estar aqui às 6 agora, em ponto com vocês. Mas entrei em ponto, tá vendo? A Mi já tá aqui também. Oi, Maju. Tudo bem? Gente, hoje... o pessoal da Connect, olha eu me organizando aqui, nos convidou para um bate-papo bem descontraído. Então eu já vou chamar a Miriam aqui para a gente começar esse bate-papo e contar um pouquinho para vocês de tudo que a gente já viveu, né? Nós temos mais ou menos o mesmo tempo de empresa e tudo que a gente já viveu nesse tempo. Hi, Pedro! 11 da noite, olha, você tá acordada. Geralmente você tá dormindo nessa hora, hein? A gente vai contar um pouquinho de tudo que a gente viveu durante esses anos de empresa. Gente, quando eu não ponho filtro, eu sinto falta do filtro. Falei para vocês pegarem um suco. Oi, Mi. Ai, como você tá chique. Nossa, Não é? tá lindo. Pois é, depois que eu te vi ontem de turbante, eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito nessa cara, né? Saí correndo agora. Ah, tá vendo? Eu devia pôr turbante. Olha, hoje. Você gostou tanto do turbante? Minha mãe não curte Gostei. muito turbante. Não, ficou legal, ficou diferente. Tá vendo? É um estilo. É um E às estilo. vezes é até pra, né, dar uma acertadinha no cabelo, porque a gente não consegue, não dá tempo. Mas você sabe que eu descobri uma coisa que eu falava assim, mas por que o pessoal usa cabelo comprido, sendo que o curto sempre é mais fácil? É porque eu nunca tinha passado por uma pandemia em que o teu cabelo cresce, a tinta acaba, e aí o que acontece? Você não consegue tingir, daí eu tive que pedir uma tinta para uma amiga vizinha, porque a gente não está saindo. Aí eu mesmo cortei, aí de repente eu dei uma cortada demais aqui no negócio, ficou um cotoquinho assim. Estou me divertindo aqui. Eu tô mais ou menos na mesma, tá? Porque não tentei cortar o meu ainda, nem tingir. Inclusive eu falei isso hoje, eu tô com os cabelos brancos que os 14 anos trabalhando com intercâmbio me deram. Mas eu tentei cortar Sabe uma coisa? do meu pequeno, gente. Fiz uma cagadinha, mas tá bom. Não, uma coisa que eu achei interessante, que você falou 14 anos, né? A gente tem exatamente 14 anos, né? Vocês e nós também. Aí eu lembro daquela viagem que a gente fez para conhecer as escolas na Espanha inteira. Isso. Faz tempo, que né? viagem 14 delícia. anos. Foi muito bom, Que muito viagem bom. Foi delícia. muito legal. Muito Muito gostoso. legal. A gente faz isso, tá, gente? Às vezes nós somos convidadas para ir conhecer pessoalmente as escolas. E, assim, tanto nós quanto a Connect, com certeza, a gente trabalha com escolas que a gente realmente conhece. E ou a gente foi visitar, ou a gente conheceu o diretor, ou a gente conheceu o dono. Criou-se uma relação, né? Porque a gente tem mais segurança. Hoje a gente falou que vai falar de perrengue, né, Mi? E como é bom a gente saber que do outro lado lá tem alguém para nos dar um suporte, né? Também. O importante é assim, eu queria que você falasse um pouco para a minha turma, que está aqui, Andressa, um pouquinho sobre você. Sobre não vir. Eu vou de chá. Vamos lá. Eu falei para todo mundo pegar um café, um chá, um vinho, alguma coisa, né? Pois é. Que você falasse um pouquinho sobre você, qual a sua experiência com o intercâmbio, né? Por que você caiu no intercâmbio? Porque a gente cai, né? É engraçado isso, né? Você não faz curso para dar assessoria de intercâmbio. Não dá, não tem. Na verdade, a gente... Eu não sei, a gente é escolhido, né? Não é que a gente escolhe, acho que, trabalhar com isso, né? É paixão, gente. Tem que ser de coração. Senão a gente não dá conta. Contando um pouquinho da minha história, para quem não conhece,
Eu não sei se está dando eco por causa do seu microfone, Mi. Você está me ouvindo bem? Não, O pessoal está ouvindo um eco ou não? Tá bem? Vocês respondem aí, gente. Contando um pouquinho da minha história, eu, quando tinha 16 anos, meus pais, minha mãe, na verdade, tomou a frente. Tá com eco, né, Bruna? A Bruna colocou que tá com eco, sim. O que eu tenho que fazer? Abaixar um pouco o seu. Volume? O volume? O volume. Porque acho que a gente tá ouvindo o microfone. A Bruna sabe da minha história. Olha lá, eu vou contar um pouquinho para vocês. Vê se melhora. Mesmo, né? Melhorou? Fala. Melhorou. Então melhorou bem. Então, minha mãe tomou essa iniciativa para eu fazer um high school. Era uma época ainda que eram poucas representações no Brasil, né? Teve, claro, muita gente que foi antes de mim, mas eram poucos representantes, não era uma coisa tão falada. Na minha família, ninguém nunca tinha feito um intercâmbio, nunca tinha ido morar fora. Então, isso foi em 1998 que eu fui para fazer o high school, numa época que eu falo muito para os alunos, não tinha essa internet que a gente tem hoje, né? Eu criei meu primeiro e-mail nos Estados Unidos. Eu tenho caixas de carta que eu correspondia, né? A fofoca chegava atrasadíssima, né? Quando eu sabia que alguém estava ficando com alguém, o negócio já era. Então, era uma outra realidade, mas era muito gostosa também. Tem os seus benefícios e malefícios, podemos falar disso. Tive uma experiência incrível com a família com quem eu morei. Morei em Iowa, no meio dos Estados Unidos, durante um ano escolar. E voltei com esse bichinho, né? Aquele que a gente vem falando nas lives. O bichinho me picou. E realmente, assim, para mim foi life-changing, em vários sentidos. Na minha formação, em quem eu sou, né? Eu voltei com 17 anos ainda. Fiz 18 no Brasil. Ou voltei com 18, não sei. Mas voltei muito madura para a minha idade. Voltei com muita vontade de trabalhar, porque o americano tem essa coisa do trabalhar. E voltei assim, querendo, ao mesmo tempo, percebendo que o mundo era pequenininho e que tinha muita coisa para explorar, para conhecer. Eu já tinha uma paixão, eu acho que em mim, por pessoas, por cultura, e isso aflorou. Aí fui fazer ciências sociais, né? Sou socióloga de formação. E durante a faculdade, para conseguir pagar a conta, etc., comecei a dar aula de inglês. Me formei como professora de inglês. E abri uma escola de idiomas no início. Olha a Thelma aí, oi Thelminha. E aí abri uma escola de idiomas, só que muito aluno pedia, né? Falava, você viveu isso? Eu e minha irmã, né? Minha irmã do meio, que é bem pertinho de mim, também tinha feito high school. E aí começamos a mandar alunos para fora, né? Começamos a ir atrás, a ver como que a gente podia fazer. Fizemos um monte de loucura por conta, ainda descobrindo esse universo. Mandamos vários... tem uma cidadezinha onde minha irmã morou, que chama Augusta. É no interior do interior de Wisconsin, nos Estados Unidos. Tem 3 mil habitantes. De Bragança, já foram 12 alunos para essa cidade. Então, a gente começou a fazer essas trocas, assim. E aí, eu estava junto com a agência. E aí, surgiu... Com a agência, não, com a escola, desculpa, fazendo isso dentro da escola. E surgiu essa oportunidade, né? De abrir uma agência, de conseguir atender fora da escola. Porque até tinha essa questão, né? Eu sempre tive uma relação muito boa com várias escolas, mas tinha essa questão. Andresa, mas eu vou te mandar lá dentro da sua escola de inglês, mas daí se meu aluno for para você... E aí eu acabei... Edicácio, não tem problema, a gente começou agora. E aí eu acabei abrindo a agência, né? 2006, mesma ano que você, Nossa, gente, tô ruim de conta. Com 20 e poucos anos. E aí foi o que foi acontecendo, né? E aí posso contar dos perrengues depois. E você, Mia, se você quiser falar de você agora, né? Como que surgiu o intercâmbio? Agora eu vou contar para a sua turma. Isso, né? Isso. Você teve a primeira experiência sua foi em ir.
E a minha foi em mandar o Stefano, né? Ele estava no, que é meu filho, hoje a gente tem, ele mora já há 8 anos no Canadá, né? A gente tem um escritório lá também de intercâmbio. E ele estava perdido, ele ia assim de bombeiro a físico nuclear, assim, num instante. Ele passava por Stefano todas tá as aqui, ó, vendo a Ele gente. passava por todas as profissões. Aí eu falei para ele, ele tinha 17 anos, eu falei, vai fazer um intercâmbio, filho, porque você precisa, vai precisar do inglês até para ser bombeiro, né? Então, vai fazer o inglês. E aí ele escolheu ir para Brisbane, na Austrália. Falei, jura, né? Na Austrália. E escolheu essa cidade porque ele viu num catálogo de uma agência que foi na escola de inglês dele, né? Uhum. E lá se foi o Stefano. Com 17 anos, ia fazer 17 anos, ele tinha acabado de se formar, né? E aí, Ribeirão não é tão pequeno, né? Mas os amigos dele começaram a sentir. Eu queria ir também, eu queria ir também. E nessa oportunidade, eu já tinha saído da Natura, que eu trabalhei lá por 17 anos, como gerente de vendas, e já estava meio que com o pé um pouquinho no turismo, por Isso. conta de um amigo e tal. Aí eu falei, tem uma possibilidade aqui, né? Aí eu falei pro Stefano, ó, vai lá, não sei aonde aí, na escola, ele estava na Embassy. Eu falei, vai lá e conversa com eles, e você fala que a sua mãe conhece todo mundo aqui na cidade, que a gente tem aqui um monte de universidade, porque tem mesmo, né? Ribeirão é a cidade das universidades, das faculdades e tal. E ele foi. E aí, porque Deus sabe por que eles me aceitaram, né? Mandei a documentação. E aí, como você falou que não sei quantos aí de Bragança foram para essa cidadezinha lá no Olha lá, Stanton. até a Andrea falou, ó, eu também fui, a Andrea tá aí, ó, Mi. E a gente falou dela agora há pouco. É verdade. E aí, eu mandei metade de Ribeirão também para lá. Olá. Não, todo mundo ia para lá, porque eu só conhecia lá. Eu não sabia mais nada de intercâmbio, eu só sabia lá porque eu tinha vivido isso, né? E uma coisa interessante é que eu percebi que, quando eu fiz o processo dele, que a gente poderia melhorar Uhum. o que tinha acontecido. Eu sentia algumas coisas que faltavam, eu falava, a gente tem uma chance aqui também de melhorar. E a gente começou a tentar prever os perrengues, né? Para que a gente pudesse se antecipar a eles. Então, por isso que a live de hoje é essa. E eu fui fazer o meu primeiro intercâmbio quando eu tinha 53 anos. 53 anos que eu fui fazer. Eu acho que foi na época que eu fui com a sua mãe e com a tua irmã, ou eu fui antes um pouco, alguma coisa assim. Eu lembro que numa dessas, numa feira de intercâmbio que eu acabei indo, elas Do estavam Canadá, né? também no Canadá. Foi aí que eu me apaixonei pelo Canadá, né? É. Foi exatamente. E você não se apaixonou porque você não foi Eu daquela não fui vez, né? ainda, por isso que não me apaixonei ainda. É isso, é verdade. Então é isso, eu acho assim, e aí eu também passei por perrengues, né? Porque você não domina o idioma, então você faz umas coisas assim que não dá para acreditar. E por mais que a gente tente hoje, né, cercar todas as possibilidades de perrengues para a gente tentar minimizar isso dos alunos, né, que a gente envia, eles sempre inventam uma, né? Sempre, sempre. Mas é interessante isso, gente. A gente até falou de fazer essa live, não é para assustar ninguém, mas é porque assim. A vida continua quando a gente vai fazer intercâmbio, né? É isso que a gente está vivendo aqui. Então, nessa pandemia. Então, tem muita coisa que foge do controle, mas tendo uma GX, uma Connect por trás, você sabe que você vai ter uma equipe trabalhando por você enquanto você estiver fora. Então, é isso que a gente quer mostrar para vocês, né? Que não é assim, ai, nossa, então não vou fazer. Mas aqui a gente está sujeito a sair na rua e tropeçar e cair, né? Então, por que não estaria lá fora? Então, lá fora também a gente continua sujeito. Nós nos conhecemos, eu e a Miriam, começando a contar perrengue de viagem, a gente se conheceu na Espanha, que nem ela falou, em 2006 mesmo. Quando a gente abriu a agência, acho. Foi logo no começo da agência. Das nossas agências. A gente se conheceu
porque nós... Dá É, tempo sim, ó, tem Raquel bastante falando gente aí também. dizendo que ainda tem chance de fazer intercâmbio. Ups, até vocês chegarem nos 60, tem bastante. É, Até os 80. a gente mandou uma aluna o ano passado de 76, gente, para ficar 3 meses em Malta. Pô, É, a minha, que foi a Miriam, ela se chama Miriam, então, também, ela foi em 82 oi, que anos. Ela foi com belezinha, o neto. É, foi com que o neto. graça. E quando eu e a Miriam nos conhecemos, nós fomos convidadas para visitar algumas escolas na Espanha. Foi uma viagem linda. A Miriam também, mas eu também sou apaixonada pela Espanha. A minha é descendente e tudo, né? E contando de perrengues, nossa primeira parada era Málaga. E a gente não se conhecia. E a gente fez conexão em Madrid, em Barajas, naquele aeroporto que, gente, desculpa, mas perde mala pra caramba. E perderam a minha mala. E a gente chegou em Málaga e eu não tinha mala. Você lembra, Mi? Lógico. A gente se conheceu assim. A gente tinha uma primeira reunião, eu não tinha roupa. Ela falou, eu tava com um macacão preto, eu nunca esqueço desse macacão, porque eu usei ele 3 dias consecutivos. Eu queria jogar ele no lixo quando acabou. E eu falei pra Miriam, daí a Miriam, assim, super solícita, né? Vocês viram que a gente tem a mesma energia. Ela falou pra mim, eu tenho uma camisa, você joga por cima do macacão, tá ótimo. Olha o tamanho, né? O tamanho que você era, bem menininha. É que a gente inaugurou o camisão, Mas deu né? tudo certo, deu tudo certo. Mas a gente vive falando para aluno que quando perde mala, quando não chega a mala, tem que falar, nossa, primeira experiência do intercâmbio. Olha, eu já tenho uma coisa. E a gente ia, tipo, de Málaga, a mim caiu um pouquinho mais de Málaga, a gente ia ficar, tipo, 2 dias num lugar, pegava, ia para outro. E a companhia precisava de um endereço para entregar minha mala. E daí não conseguia me entregar. E aí os dias foram passando, aquilo virou uma piada, né? Porque que roupa a Andressa vai por hoje? Ah, um macacão preto. Olha lá, que bom, né? Então essa é um perrengue que eu passei quando eu conheci a Miriam. Já tem umas Não comentários, tem. perguntas aqui, mas pode falando. Hoje, conversando com algumas pessoas bem antigas, né? Que já bem antigas, não de idade, mas de tempo de intercâmbio. Sim. E uma comentou comigo assim que isso já foi em 2012, que ela também era a época que eu mandava para Brisbane, né? Nossa. Ainda assim, daí ia para Brisbane, todo mundo ia para Brisbane. Até um determinado momento era Austrália e ponto, né? Ponto, não tinha Mas outra opção, era isso. depois nessa, eu fui numa reunião que era do Reino da Espanha, alguma coisa assim. E aí eles me convidaram para essa viagem. Foi aí que eu abri a cabeça para. Aí você me apresentou o Canadá, aí eu fui para a BMI, para várias feiras, né? Daí eu já fui. Eu fiquei esperta, eu fui para tudo que era feira. Aí hoje a gente tem escola, né? Em bastantes Todos lugares e os tal. lugares, Mas o que ela me contou foi que em 2012 você não tinha essa internet, né, que você tem hoje, que você consegue. E ela queria comprar uma meia, e era uma meia fina, né, uma meia não fina, mas uma meia calça. E ela não conseguia falar. E ela começava a fazer o gesto para a pessoa que ela queria, e a pessoa não parava de rir, né? A pessoa se matava de rir, né? Então hoje eu acho assim que a gente passa bem menos esse tipo de perrengue porque tem o Google, né? Então você lógico. consegue se salvar um pouquinho, tal, né? Mas tem bastantes coisas assim. Qual que você acha que é o mais comum aí para você, Andressa, para sua turminha? Nossa, mais comum de perrengue. Oi, Ixi, olha lá, Laurinha. Oi. o Pedro colocou que tem medo de se perder. A Bruna até falou, ó, se perder passeando é a melhor coisa, Pedro. Você acaba descobrindo lugares incríveis. E hoje tem Google Maps, é verdade. Se acaba a internet, gente, para no lugar e pergunta. Faz mímica, né? Fala mais ou menos aonde você tá. Mas hoje tem internet, é verdade. Eu me perdi, Bruna, falando nisso, em Amsterdã. Amsterdã é uma cidade que a gente se perde. Porque você começa a andar naquelas ruazinhas, elas não dão no mesmo lugar, elas não voltam para o mesmo lugar. E aí você Tudo vê, cai você em fala, canal? nossa, tudo cai em canal, tudo é igual. E aí não vai, né? A Bruna mora na Holanda, por isso que eu tô falando. Perrengue, assim, da minha turma.
Claro que tem a questão do idioma, né? E da fase da adaptação cultural. A gente sente mais nos 3 primeiros meses de adaptação dos alunos, geralmente é quando os alunos passam maiores dificuldades, é quando a gente está mais presente no dia a dia dos alunos. Porque tem a questão do idioma, tem a questão da saudade de casa, tem até uma questão. Existe um estudo de adaptação mesmo a uma cultura nova, né? Porque tudo muda, gente, até o cheiro das coisas, né? Então, é normal esses 3 primeiros meses. Por isso que você ter uma preparação boa para embarque e entender que todo mundo passa por isso é fundamental. E você saber que você tem um telefone para onde você pode ligar, ou se você tem um canal que seja o WhatsApp 24 horas, que pode te dar um suporte, porque é esse o papel da agência, não só ajudar você a escolher o curso, mas te ajudar a passar por esse período, né? O que a gente sente, assim, vai ter, por mais que tenha aquele aluno que queira muito viajar, vai ter o dia que o aluno vai abrir a boca, chorar e vai falar, eu quero ir embora, né? E, deixa eu só complementar o aluno chorar, é interessante quando a mãe chora, né? Também, Então, a gente... Aí eu queria dar uma paradinha para a gente pontuar uma coisa. A importância das pessoas fecharem um intercâmbio com uma agência. Uhum. E eu vejo pelas nossas agências, a gente tem outros amigos que têm, nós somos agências pequenas, né, perto de outros tantos aí que tem, mas o atendimento que a gente dá, né, a gente consegue antes do aluno, é isso que você falou, que já a gente ganha das escolas para isso, né, para dar orientação para o aluno, qual curso, qual período, para que país, isso tudo a gente já faz porque é o nosso papel. Mas a gente faz aquilo, o pré-embarque, né, que a gente chama de sessão de dicas, que é ali que eu falei que a gente vai juntando dentro daquele saquinho todos os perrengues Sim. de 14 anos, né? Então a gente fala, olha, quando você chegar no aeroporto, vai ter conexão, pelo amor de Deus, perder conexão é o que eles mais fazem, mesmo você falando, né? Então eles te ligam, porque naquele momento eles não sabem falar o idioma, eles estão num aeroporto de conexão de um outro país, e o que eles fazem agora, né? O que eu vou fazer agora? Quem pode me salvar, né? Aquela boa frase. Aí eles têm a agência, no caso aqui no Brasil, né? Porque a gente fica 24 horas por dia mesmo, porque a gente tem aluno na Austrália, a gente tem aluno na Irlanda, a gente tem aluno em Dubai, a gente tem aluno aqui na América do Sul, então a gente tem que realmente dorme com o celular. O pessoal fala que faz mal, mas a gente tem que dormir com o Com o celular, celular tá? do lado, Então eu acho que a ideia de que muitas vezes eu vejo em alguns grupos, sabe, de brasileiros não sei onde para brasileiros, as pessoas falando, eu queria fechar um intercâmbio, mas eu gostaria de fechar sem agência. E aí eu fico pensando, por que será, né? O que será que essa pessoa imagina que acontece, né, para não fechar com uma com uma agência? agência, né? Então eu acho que é legal a gente agora falar que quem nos paga são as escolas, Sim, né? com A certeza. mesma coisa que eles pagariam para a escola, eles vão estar pagando para a gente. E se Não tem mais existe, nada não mais. tem nada mais do que isso. E se existe uma taxa de serviço, é justamente por essa reunião para embarque, pela questão dos kits, por acompanhar vocês todo esse processo, né? Então, isso é muito importante. Olha lá, a Bruna colocou, na falta de agência, a minha amiga passou um perrengue mesmo. Viajou para um país vizinho de ônibus, sem passaporte, teve muito problema para voltar para a Holanda. É justamente. A gente, é claro, que nem a Miriam falou, a gente vai tentar minimizar que hajam menos perrengues, mas também estar ali para a hora dos perrengues, né? A gente teve um aluno agora que viajou para o Canadá o ano passado. E é um querido ele. E aí, na verdade, Canadá, high school, pode ir com inglês básico, dependendo do lugar, né? Diferente dos Estados Unidos. E aí ele tinha um inglês bem básico, né? E aí ele chegou na imigração e ele me ligou da imigração. Falou, Andresa, não entendo nada o que ela tá falando. Eu não vou conseguir entrar nesse país. Adolescente, 16 anos, chorando. Aí ele falou assim para mim, fala com ela. Daí eu falei, calma,
eu posso te orientar, mas se ela quiser falar comigo, eu falo com ela, não tem problema. A mulher falou comigo, Mi. Ele deu o telefone. Eu falei, essa mulher também é uma querida, né? Pegou o telefone e falou: não, eu só tô pedindo a ele a confirmação de onde ele vai ficar. E ele tá muito nervoso, ele não localiza na pasta. Aí eu falei para ela: você se importa se eu mandar no WhatsApp dele? Ela falou: não, pode mandar. Eu mandei no WhatsApp o documento que estava na pasta, que ele não achava, e ele fez a imigração com o documento no WhatsApp que eu mandei para ele, né? Então, essas pequenas coisinhas podem acontecer. Como podem acontecer coisas maiores? Coisas maiores em que sentido, Andresa? Gente, a vida continua lá fora. Então, vamos lá. A gente já teve aluno que teve apendicite, aluno que foi jogar futebol americano, né? Competir futebol americano, quebrou a perna, colocou pino. A Bruna, que mora na Holanda hoje, foi nossa aluna, foi nossa au pair Holanda, e hoje mora na Holanda, tá aqui para não me deixar mentir. A irmã da Bruna foi fazer idioma com a gente na Nova Zelândia e teve meningite bacteriana, ficou internada. Então, a gente já teve esses perrengues de saúde, por exemplo, que é muito importante nós, agência, que estamos a 24 horas à disposição, que vamos ter um parceiro lá para ligar e falar: olha, vai lá, fica no hospital com ela para mim, e vai me passando relatórios diários e falando de madrugada, no caso da Nova Zelândia, com as pessoas que estavam lá, para saber como que estava, o que podia ser feito. E aí a gente dá todo esse suporte para a família aqui, que está longe, não sabe se vai, se fica, o que vai acontecer, né? De saúde, já houveram alguns, é verdade. Todo aluno está com seguro, está tudo. Mas, olá, Bruna, verdade, o suporte de vocês foi essencial neste momento. Mas a gente faz de coração para justamente saber o que fazer, para onde... a Marília está na Malásia, essa Gomes Pavão, eu acho que a mãe da Marília é uma aluna nossa que faz graduação na Malásia. Verdade, a Marília agora ficou doente, teve uma infecção de urina que acabou virando sepsia. A gente está a muitas horas da Malásia, né? Nós temos a segurança do nosso parceiro também, que atende o telefone 24 horas, que foi lá até, né, levar o que ela queria comer, para não ficar comendo comida de hospital, né? E a gente aqui falando com os pais à disposição. Então, isso é muito importante. É fundamental. Quando a gente tem, que nem no nosso caso, né, específico, que a gente tem um escritório lá em Vancouver também, aconteceu um caso desses de apendicite, de várias outras, mas contando um grave agora, né, que pode acontecer com qualquer um. Sim. E também no terceiro dia, era um casal, ela teve no terceiro dia crise de apendicite. Aí o Stefano foi para lá junto, ficou o tempo todo com o marido, porque eles não tinham possibilidades aí para juntar, para ver negócio do seguro. Lógico que se não tiver alguém, eles vão se virar. Parou? Eles vão se virar. Porém, você tem esse conforto, né, de ter alguém aqui ou ter alguém no local. E aí ele também levou comida, né, para eles, e também você saber que você tem a possibilidade de, para qualquer coisa, você ter as pessoas aqui, ou quando a gente tem offices, por exemplo, que a gente tem representantes fora, isso faz muita diferença, por isso que é interessante as pessoas não pensarem que a agência vai cobrar muito mais, porque a escola vai acontecer alguma coisa nesse sentido, né? E esses perrengues aí, que eu lembro de um agora, né? Que é de uma aluna que ela também foi fazer work and travel lá em Wisconsin também. Só que ela chegou e o avião atrasou, então a turma que ela ia pegar para ir para uma estação de esqui, já tinha ido, né? Não esperaram ela por algum motivo. Isso não acontece nunca, mas não esperaram por ela. E aí ela ligou, tal, e não, faz isso, faz aquilo, pega esse ônibus, né? Pega esse lugar que você vai chegar. E ela, assim, já desesperadinha, né? E ela chegou num lugar, uma pessoa parou o ônibus, falou: olha, por favor, para nesse endereço aqui que eu preciso ir nesse lugar. Eu até anotei aqui o nome, né? O nome da cidade era Porridge,
e ela falava, eu quero ir para portagem, né? E o pessoal falava assim, como que é, né? Até que ela deu o papelzinho, né? Depois, no fim, acabou dando tudo certo, mas a gente conseguiu guiá-la até um determinado momento, e hoje está fácil acontecer isso, né? Pelo menos para dar segurança, né? Dar segurança para elas e também dar segurança para os pais, né? Sim, com Por exemplo, quando certeza. teve aquele vulcão lá na Austrália, né? Eu estava com alunos lá e aí os pais não conseguiam contato porque os filhos acabam não carregando, né, o celular ou qualquer coisa. Mas já faz um tempo, eu acho que era mais complicado. Mas eu lembro que a gente tinha o contato, a escola falava direto com a gente, olha, digam para os pais que os alunos estão todos em tal lugar, tal, né? Então isso é muito importante. Mas o que é legal é que assim, o perrengue é ruim na hora que acontece. É, mas é um Mas, grande aprendizado. Nossa, muito, dá uma muita. bagagem. E tem coisa, gente, que não adianta, né? Por mais que a gente fale que existem regras e as regras precisam ser seguidas, e que muitos países não é como no Brasil, que existe preto e branco, não existe o cinza. Às vezes faz alguma besteirinha. E como é importante ter a gente do lado nesse momento também. Lógico, teve caso que eu trouxe aluno de volta? Teve. Preciso ser sincera com vocês. Porque eu já falei, eu falo em todos os atendimentos, que até onde eles estejam seguindo a regra, a gente está do lado deles. Mas tem momentos que eu não consigo mais, né? Então a gente já teve casos de polícia, por exemplo, né? Que eu precisei trazer de volta porque abriu um inquérito policial de uma investigação que se em 24 horas eu não trouxesse o aluno ia ter que responder legalmente por esse inquérito, né? Por besteira, por passar um trote, né? Já tivemos caso de au pair que foi pega bêbada dirigindo, né? E aí são momentos que a agência está ali também para ligar. Falei com o investigador de polícia, vamos ver o que é possível fazer, quais as consequências que vai ter, o que é melhor fazer para a gente avaliar, né? Para a gente dar esse suporte. Porque é difícil você, em outro idioma, conversar a respeito de tudo isso, negociar, ver o que é melhor fazer, por onde você tem que seguir. Então, tem essas questões também que a gente, né, a gente orienta para não acontecer, mas que podem acontecer, né? Que podem acontecer. Tem, assim, uma das coisas mais tranquilas que acontece é quando eles perdem o passaporte. Aí a gente fala muito, olha, não ande com o passaporte, ande com a carteirinha da escola, tal, mas é gostoso também andar com o passaporte, né? Eles põem lá na mochila e vão, né? E de repente perdem por uma bobeira. É difícil, é complicado? Não, mas normalmente a gente sempre orienta como é que tem que fazer, quais os passos que tem para dar. Tem várias coisas, né? Eu acho que aquilo que você falou no começo, que eu queria comentar, eu tinha esquecido. A saudade, né? Antigamente, eu lembro que a gente falava para os pais dos alunos de high school, principalmente, olha, não visitem, né, nos 3 primeiros meses para não atrapalhar, porque são corajosos, né? Eu acho que todos os intercambistas, eles têm muita coragem, porque não é fácil fazer. Lembrando que High School J1 não pode, né? Durante o programa, tá bom, gente? Só lembrando disso, porque eu fico batendo nessa tecla, Mi. Às vezes Tá. eles falam pra mim, nossa, mas eu soube de fulano que visitou e não deu em nada. Eu falei, então, nem me conte, porque se eu soubesse, o programa manda embora, né? Porque Mas estraga, né? Acaba estragando o programa. Mas aí existem aqueles alunos, né, que a gente não consegue controlar a mãe. Eu acho que a Luciana está por aqui, né, Luciana? Ela tá aí. Tá por aqui. Aí a Lu, a Giovana já, né, foi para o Canadá, a gente tinha um escritório lá, estava dando todo o apoio, ela estava tristinha, mas ela depois da aula ela ia lá para o escritório, ficava lá, né? Enfim, por algum motivo o Stefano ajudava ela com alguns passeios, falava, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas ela bem tristinha, muito família, muito isso. Não teve jeito, né? Aqui segurando a Lu, não teve. A Lu pegou a primeira passagem que a gente conseguiu e foi para lá, né? Ficou um pouquinho e aí voltou. Mas quem estava mais agoniada era a mãe.
E eu entendo como é isso, porque quando o Stefano foi com 17 anos, eu entrava literalmente dentro do guarda-roupa para sentir o cheiro da roupa dele. Que De tanta bonitinha! saudade que eu tinha, era. Eu entrava, pegava assim a roupinha que ainda tinha o cheirinho dele e ficava assim. Então, eu sei muito como é que os pais se sentem, muito. Então, por isso que muitas vezes, que eles falam, ai, meu Deus, tal. Aí eu converso com eles, eu passo a experiência, como você também, né, passa. A gente passa a É, experiência, e aí eles falam, bom, então tá, né? Se o filho dela sobreviveu, por que não o meu, porque né? Por não, que que né? o meu não vai sobreviver A também, Bruna né? até colocou aqui, e é verdade, depois dos 3 primeiros meses, parece que o botãozinho da saudade desliga. Claro que o da mãe não, gente. A gente sabe. Coraçãozinho de mãe vai ficar apertado. Claro que quando a gente sabe que o filho tá bem, eu acho que é um momento que o coração tranquiliza, né? Mas o do aluno que tá lá fora, depois de 3 meses, ele tem uma rotina, ele tem amigos, ele sabe aonde ir de final de semana. Daí a coisa fica gostosa. É porque no comecinho tem aquele negócio do tipo, nossa, o que que eu tô fazendo aqui? Meus amigos estão lá, é difícil, o idioma é difícil. E não era bem isso que eu imaginava, porque a gente tem, apesar da gente falar para vocês manter a expectativa baixa, a gente fica sonhando, né? E aí fica realmente essa questão nos 3 primeiros meses de lidar com a realidade e a expectativa. Então gera uma frustraçãozinha. Agora, mãe e pai, quando sabe, fala: mãe, tô feliz. Mãe, nossa, essa família é muito legal. Eu tenho muitos amigos. O coração tranquiliza. A saudade continua lá, mas o coração tranquiliza. A gente tem várias mamães aqui que Tem. podem Eu falar estou isso vendo pra aqui, gente. eu estou vendo aqui, é o homesick, né, André? É verdade, é o homesick, né? Estou vendo a Soninha também, mãe da Lígia, né? Que, nossa senhora, né? Ela hoje virou minha companheira, porque como a filha dela mora também no Canadá, então quando aparece alguma passagem barata, eu ligo, falo, vamos, né? Vamos lá visitar as criaturas, né? Vamos E aí aproveitar? a gente partiu o Canadá, né? Então a gente vai para lá. Mas é isso, eu acho A gente tá que louca, inclusive, para ter o aeroporto aberto, né, Mi? Eu falei, gente, não é nem a nossa, questão que eu vou viajar mês que vem. Eu só quero que o aeroporto esteja aberto, porque se eu tiver vontade, pelo menos eu sei que ele tá lá. pois é, eu fico assim pensando nisso, porque eu quero que todo mundo viaje, mas como eu sou do grupo de risco, eu vou ter que esperar a vacina. Ninguém vai deixar uma velhinha embarcar. Com certeza, né? Eu Ah, você nem acho. tá tão velhinha assim, hein? Ah, Não, mas eles olham, lá no passaporte está escrito, tá escrita a data lá. tá a Nath, data até lá. Mas perguntaram assim, eu aqui, acho que os outros eu acho que perrengues, assim, teve duas perguntinhas aqui, só pra gente olha falar a minha aqui. norinha, a Maria agora entrou, minha Oi, linda, mãe do meu Maria. netinho lindo. Teve duas Outros perguntinhas perrengues aqui. que eu acho que a gente, para lembrar, né? Vai E lá. que nem a Laura Fouet fez, que ela falou estando em Paris, querendo pedir uma toalha, né? É, E sem saber como é que fala, como falava toalha, isso há muito tempo atrás. Mas eu acho assim, o que é mais importante é que a gente prepara esse aluno para isso, não para tudo, é evidente. Mas a gente faz aquilo que outro dia eu vi numa live sua, um aluno falar assim, nossa, me salvou, porque aquilo que você falou, quando eu estivesse no aeroporto na conexão, porque eu já perdi, né? Aluno já perdeu, porque ficou moscando, é, né? Ficou olhando, nossa, que aeroporto grande, quando viu o voo dele, aí ele liga. Nossa, eu perdi o voo, o que que eu faço agora, né? Então, essa coisa de você da comida diferente, você muitas vezes você vai para uma casa de família. Aqui no Brasil a gente tem os pais eles são muito mais condescendentes, né? Assim, os filhos muitas vezes nem sabem como é que a roupa sai do cesto e volta para o guarda-roupa, sim, né? sim, Saiu do cesto, sim. voltou para o guarda-roupa, como é que é isso, né? Essa É, roupa tem vida própria, né? E quando eles chegam em outros países, eles têm que se adaptar àquilo que aquela casa faz, ou a comida que lá tem. Então, essa orientação e essa coisa do colo mesmo, que a gente acaba dando, mas a gente também não deixa ultrapassar muitos limites, que nem aquele aluno que a escola liga e fala assim, olha, o fulano ele não está vindo na aula. Eu falo assim, eu acho que é porque ele está doente. Espera aí que eu vou ver, né? Aí você chama a criatura.
A criatura, o que está acontecendo? Ai, estava muito frio, estava nevando, estava muito frio, aí eu não fui. Olha, então tá, mas você não pode fazer isso, você tem que ir para a escola, porque você sabia que ia nevar, você sabia que a neve é fria, né? Então vai ter que ir para a escola. Pessoal. Aí passa mais uns dias, aí continua, né? Porque fica frio, a neve não para, né? E aí, então, antes dos pais saberem, antes de preocupar os pais, a gente já cuidou disso, a gente já alinhou esse aluno com a realidade, o que, que ele foi fazer lá, né? O que, que ele Exatamente. está fazendo. Então, esse tipo de perrengue a gente consegue ajudar E às bastante, né? vezes, gente, assim, né? Vamos falar, vamos fazer um comparativo. Às vezes, nós trabalhamos muito com high school, que a Mi sabe. Mas quando a gente fala de idiomas, que a gente faz, a Mi faz também e tudo mais, às vezes o aluno chega e não se adapta à acomodação. Vamos falar quando ele está com a agência, quando ele não está com a agência. Quando ele não está com a agência, ele tem que ir lá, tentar se falar, tentar entender a cultura, a diferença cultural, porque o americano vai olhar para ele e falar: mas, rapaz, espera aí, você está aqui por um mês, tanto faz, né? Agora, quando ele tem agência, ele vai ligar para a gente vai entender o que está acontecendo culturalmente até, vai entrar em contato com a escola e vai falar: olha, deixa eu explicar um negocinho para vocês. Culturalmente, está havendo essa dificuldade, XYZ. Vamos ver o que é melhor a gente fazer. E aí a gente vai ver o que é melhor para o benefício daquele aluno. Né? Então, a gente está realmente 24 horas de suporte. Eu já falei para vocês, o que a gente quer mostrar aqui é que vocês podem viajar tranquilos, que a gente vai estar cuidando de vocês. Pode ser que no final da live vocês vão falar assim: minha nossa, essas duas são loucas, né? Por que elas trabalham com isso? Pois é porque ama, Mas né? é amor, gente, não tem outra É amor. resposta. É amor. Tem Resposta. hora que assim, tem hora que meu marido fala assim, gente, como é que você e o Stefano foi E o atrás? Stefano tá junto, né? Vamos segurar esse Luca, vamos segurar seu É. Luca, só para viajar, né? Oh, meu E o nosso Luca. Mas é isso mesmo. Eu acho que quando a gente trabalha numa profissão ou a gente faz aquilo que a gente gosta, e é tão bom quando você resolve, né? Que você consegue falar para o pai, né? Para host mother ou para o host father ali, olha, é que ele tem esse jeito, aqui no Brasil é assim, por favor, então, tente fazer. Eu lembro do Stefano, quando ele pediu, né? Porque existe lá no formuláriozinho que você pode pedir, eu quero que tenha cachorro, não quero que tenha cachorro, eu sou alérgico a pó, é impossível. Em todo lugar do mundo vai ter pó. Então, pó não pode Não tem colocar. jeito. Não tem que levar antialérgico, porque pó. Só o Brasil tira pó, né? Só o Brasil limpa livro, né? Vidro, aliás. É. Então, ele quis uma casa, ele pensou assim na cabecinha dele com 16, 17 anos. Eu quero ir para uma casa que seja uma pessoa sozinha, eu não quero que seja família. Por que ele pensou? Ele falou, de repente, é um cara e ele vai me levar para balada, porque lá na Austrália pode, com 16 anos você tá livre, né? Você pode sair, diferente de outros países, né? E aí ele caiu, sim, na casa de uma pessoa que era uma senhorinha, bem velhinha, que ela era juíza e estava aposentada. E ela tinha lá alguns netos. Então, qual era a função? Primeiro, eles tinham tempo e ficava um reloginho tocando para tomar banho. Então, eles não podiam tomar banho, porque até naquela época a Austrália estava passando por um momento difícil de falta de água e tal. Mas aí tocava, sai ensaboado, sabe? Ela começava a esmurrar a porta tal para sair. E aí também, primeira comida dele, ela chegou com um monte de frango, né? De pedaços de frango, eu não sei se era asinho, o que que era. E ele ficou quietinho lá esperando, né? Ficou quietinho esperando o arroz, alguma coisa, uma salada Para tal. E complementar não vinha nada, não vinha nada. E a comida era o frango, o né? frango. Então era isso. São as diferenças. Para eles, as pessoas aqui, nós aqui, ou em alguns outros países, você tem um ou dois tipos de pratos, né? Mas como na Austrália, não. Na Austrália é aquilo, né? Então não ia ter. E aí ele resolveu sair, né? E morar sozinho. Daí foi muito bom para o Stefano, porque ele era filho único, né? Filho único ainda, né? E
para ele, o que ajudou ele a se desenvolver foi porque ele alugou um apartamento Uhum. e dividiu, sublocou o apartamento, com 16 anos, né, para 17. Então, ou seja, ele passou a administrar, né, um negócio Um dele. negocinho. Então, É. assim, eu agora no aniversário dele, eu resolvi fazer uma surpresa, porque ele estava lá, né, longe, a gente não ia poder se ver nem nada, e eu pedi para os amigos dele gravarem um videozinho para ele. E aí a gente juntou tudo. Gente, tinha gente de tudo que era lugar do mundo, que um foi falando para o outro, deu Que 38 bonitinho. pessoas que mandaram, né, de todos os lugares, então, da Itália, então foi muito bonitinha a menina da Itália, porque ela pôs umas bexigas atrás, era o francês, aí tinha gente que era da Espanha, gente do mundo inteiro. Então, isso é fundamental para o seu network, Com para o seu certeza. futuro, Com né? certeza. É relacionamento, né? A vida é relacionamento, são relações. E assim, vão haver perrengues, gente, que é normal, que vai passar, que vai crescer, que é que nem a Miriam falou. Depois que passa, você fala, nossa, como eu aprendi com aquilo. Aquilo foi fundamental. E vai para o diarinho de viagem, que é o mais gostoso de contar os perrengues que passou. Né? Eu tenho vários. Tem os perrengues que a agência entra em cena e toma conta para justamente auxiliar vocês. E tem os perrenguinhos, né? A minha irmã do meio, acho que não sei se ela está aqui ainda, ela tem vários perrengues do high school dela, mas por questões culturais. Ela foi esquiar, foi para o lado errado da montanha, parou a montanha inteira, tiveram que ir lá socorrer ela, porque ela achava que era para um lado a descida e a descida era para o outro. Ela é meio lerdinha, ela achava que o armário na escola, o armário, né, porque lá na escola americana você troca de sala e cada um tem seu armário. E ela achou que o armário dela era um, só que a escola era tão grande, tinha tantos armários, ela não conseguia abrir na primeira semana. E aí ela foi, daí tentaram abrir, não conseguiram, daí chamaram uma outra pessoa, tentaram outra senha, não conseguiram. Finalmente chamaram a pessoa de manutenção e quebraram o armário para abrir, quebraram o lock do armário, né? Não era o armário dela. Na hora que abriu, ela viu que não Não era, tinha nada dela lá. que não tinha nada. Eu lembro também, nossa, meu primeiro jantar fino nos Estados Unidos, serviram steak. E era jantar fino, gente. Era homenagem a um jogador de futebol, de basquete, um jogador de basquete. E não tinha faca. Serviram steak, tinha uma faca no meio da mesa e um garfo para cada um. E eu fiquei parada lá, tipo, nossa, que legal. E agora? A gente faz o quê? Pega e come ou Quem luta pega pela primeiro? faca? Luta pela faca, né? E aí que eu entendi que você pega a faca, você corta e você devolve a faca. Porque ninguém come com a faca, né? Então, esses perrenguezinhos são muito legais, porque aí você aprende muito da cultura. Mas tem os perrenguezão, né? Que é onde a gente interfere, é onde a gente entra, né, Mi? Mas e o importante, alguém falou aqui, acho que foi a Emily, né? Ela comentou alguma coisa que deixa eu ver aqui que eu achei engraçado. Eu não consigo. Ah, tá aqui. No primeiro dia que cheguei na casa da Host Family, em Cape Town, a Host Easter limpou meu tênis com a bucha de lavar louça. Não, e eu também fiquei passada que na casa que eu fiquei, na homestay que eu fiquei, eles lavavam os tênis junto com tudo. Punha tudo, pano de prato, tudo eles punham ali, né? Era lava-roupa, ficava no banheiro. E tudo E ia. aí a pessoa simplesmente tirava a roupa e ia jogando lá o tênis. E aí o que era de outros lados da casa também ia, e ficava tudo junto, né? Então não é tão ruim como essa que limpou a bucha de lavar. E ela voltou, Emily, ela lavou a louça depois com a mesma bucha que limpou seu sapato? E voltou a bucha para... Provavelmente. Não Eu vou creio, contar não duas creio. Tem coisas algum para outro vocês. caso aqui que o pessoal tem falado? Já que a gente está falando de cultural, perrengue cultural, vamos falar assim, vou contar duas coisas para vocês que eu falo para todos os alunos de high school e au pair. High school. Para quem vai para os Estados Unidos, no geral. Olha lá, ela respondeu que sim, Miriam. Ai, Deus. Deus. Jesus. No geral, quem vai para os Estados Unidos é cultural, sem julgamento. Eu já saí dessa parte do julgamento faz tempo.
bebê nos Estados Unidos toma banho na pia da cozinha. É um chuveirinho, é uma banheirinha. Você fecha, tem água quente, tem o chuveirinho, dá banho no bebê. É super prático. E todo bebê nos Estados Unidos toma banho na pia da cozinha. Outra coisa, au pair. Quem vai ser au pair? Em muitos países, inclusive nos Estados Unidos, a Bruna pode falar pra gente da Holanda, criança tem dia para tomar banho. Tá lá no schedule da criança. Ah, segunda, quarta e sexta tem balé, tem futebol e os dias do banho no schedule. A criança chega do futebol suada e não é dia de tomar banho, tá? E aí eu sempre falo pro au pair, lembra que você tá chegando. Então não queira virar o tio chato, a tia chata e falar, não, vamos tomar banho, né? Tem que ir ganhando a criança aos poucos. Daí depois você mostra que o banho é muito legal, né? Leva patinho, né? Brinquedinho. Eu tô vendo aqui que a Maria Júlia já tá aqui, ó. O olhinho da minha mãe já tá até lacrimejando aqui, porque ela tá para ir, né? Estamos esperando só passar. Só passar aqui. Deixa eu ver aqui. A Emily também falando dos 3 primeiros meses, né? Os 3 primeiros meses é fundamental. Mas eu acho que é aquilo que você disse no começo. Quando você vai para fora do país, seja por turismo ou seja por intercâmbio, e intercâmbio principalmente, porque você está indo sozinho. No turismo, muitas vezes, você está indo com o marido, com mãe, ou você está indo num grupo, é muito mais fácil, né, de você se livrar. Mas no intercâmbio, é isso que eu falo muito para os meus alunos, né? E eu acho gozado que você também chama os seus intercambistas de alunos, né? Porque bem que você fala, mas você dá aula? Eu falo, não, mas é meu aluno, é meu aluninho, meu aluno, tal. A gente fala muito para eles, né? O que eu estava falando? Esqueci, fui falar isso, esqueci a idade, né? A gente é assim, tá, gente? Não, você estava falando dos seus aluninhos, que eu falei no começo dos 3 primeiros meses, Mas depois... Ah, sim. Não, mas não lembro, tá? Depois eu lembro, não faz mal. Mas isso, a gente... Ah, não, estava dizendo isso, que a gente tem que falar, eu falo muito para os alunos assim, abram a mente. Abram a mente, porque vocês não vão ter a mamãe trazendo um copo de água, vocês vão ter que arrumar o quarto de vocês, na maior parte das vezes. Muitas vezes, mesmo quando você vai fazer um idioma, que você está numa casa de família, eles vão tentar fazer o máximo possível para te agradar, porque eles vivem disso, né? Mas tem a cultura deles, e eles tentam muitas vezes, tem até casa de família, que eu achei muito bonitinho uma vez, que a casa de família me ligou. Falou, olha, ele está muito tristinho, o que eu posso fazer para ele ficar? Eu estou muito preocupada, tal, né? E eu falei, convida ele para sair com você, para quando você for em algum lugar, talvez isso funcione e tal. Então é isso, é abrir a cabeça que tudo vai ser diferente, que você vai estar realmente tendo uma oportunidade que é fundamental de viver uma outra realidade num outro país. Quando você voltar, ou não, mas quando você voltar e você for para um approve de alguma empresa, isso vai fazer uma diferença absurda. Porque vai ser quando... Ixi, eu saí, não saí? Não, peraí, tô aqui. Quando eles virem, eles não vão ver muitas vezes se o seu inglês é perfeito, mas que você teve essa coragem de sair, sim, enfrentar o novo, sabe, conviver com outras culturas, tudo isso pesa muito no currículo de uma pessoa. E também na maneira dela se portar, né, diante do mundo. Isso é muito legal. Né? A gente cria, né, isso. A gente cria uma empatia, a gente começa a entender o olhar do outro, que nem eu estava falando há pouco. Não é melhor, pior, é simplesmente diferente, né? A Bruna até colocou aqui, ó, se a criança, também na Holanda, se a criança vomita, tá doente, não é dia do banho, não toma banho, né? Então, são culturas diferentes. E a agência tá aí para isso, gente, para auxiliar vocês com essas dicas e falar, olha, a nossa cultura é assim, você tá indo para esse lugar, provavelmente você vai se deparar com isso, isso, isso. E a gente vai ter coisa que a gente não vai conseguir listar, mas nós vamos estar lá para vocês, né? Vão ter situações que a gente não consegue prever, mas a gente vai estar 24 horas à disposição. Tanto a minha quanto eu recebemos já com certeza ligação de madrugada.
Ligação de mãe de madrugada, ligação de aluno de madrugada, Muita. ligação da escola de madrugada, né? Justamente para dar toda a assessoria necessária para que vocês tirem o melhor proveito. A gente não vai deixar, não é que vocês não vão ter obstáculos, mas a gente vai estar lá segurando na mão de vocês para transpor esse obstáculo. Eu acho que é aí que é importante. O que a Miriam falava é fundamental. Abrir o coração, né? Ir de coraçãozinho aberto, de mente aberta para uma cultura diferente. Tomar cuidado com expectativa. A gente está numa época agora de colocação em high school, né? De família de high school. Então, começar a receber família. O aluno não escolhe a família, né? Então, a família escolhe o aluno. Tirem da cabeça a família Doriana. Papai, mamãe, criancinhas e cachorro, né? Nossa família não é assim, a nossa família é real. A família de vocês no exterior vai ser real, né? Então, pode haver só pai e crianças, pode haver só mãe e crianças. Claro que existem algumas restrições, né? Uma menina não vai ficar numa casa só com o pai. Então, existem algumas restrições. Mas, de forma geral, a gente tem que entender que existem vários formatos de família, tá? Uma coisa que eu vou falar aqui que é importante a gente pensar, quem está pensando em fazer intercâmbio. Cada vez mais, e que bom isso, tem famílias homoafetivas, né? Pensem nisso, né? Porque dependendo todos os programas, vocês vão poder optar se estão confortáveis nesse sentido. Mas pensem nisso, porque pode ser que venha a proposta para você, não que você tenha que aceitar, de uma família homoafetiva, né? E como que é essa convivência? Como que vai ser isso, né? Ou uma família onde tem... você está indo para o Canadá, mas eles são de origem filipinos, por exemplo. Porque o Como Canadá... no Brasil, né? No Brasil a gente tem... uma nação muito grande. Muito grande. Né? Então, pensem um pouquinho nisso também. Porque senão a gente acaba criando perrengue, que não é perrengue. Só são que é natural. Oportunidades de aprendizado, na verdade. Exato, né? exato. A gente começa a criar problema antes de ter problema. Tem um monte de gente conversando aqui, ó, falando um monte de coisa pra gente. Vamos ver. Na hora do nervoso, o idioma desaparece mesmo. Na hora... Ai, sabe o que aconteceu comigo? Eu ia esquecendo de contar. A gente pegava o trem juntas, eu, sua mãe e sua irmã, para ir embora. Né? E a minha casa era bem em Burnaby, bem longe. Né? Elas ficavam ali na quarta ou quinta estação, a minha era a 15ª, né? Aliás, naquela época era a última. Hoje já vai bem mais lá para frente e tal, né? Em Coquitlam e outros lugares, mas era a última. E aí a gente ficou um dia, mas até a noite, né? A gente terminou a aula e a gente foi fazer alguns passeios com a escola, foi ver algumas coisas assim, né? Deles, e aí a gente foi para uma festa num barco. Aconteceu alguma coisa que a gente foi com a escola, inclusive, com os alunos, porque as escolas promovem isso, né? É legal porque as escolas todo dia, no caso de quem vai fazer idiomas, né, principalmente, a pessoa todo dia tem alguma coisa para fazer na escola. Todo dia. Terminou a aula, ela não vai se sentir sozinha, porque se ela quiser se relacionar, ela vai ter, né? E aí nós fomos embora. Deixa eu só te contar que o Insta tá avisando que a gente tem 2 minutos. Tá, deixa eu só acabar de contar. Conte aí. Não, aí, rapidinho. Aí eu cheguei na última estação e eu sabia ir para casa porque eu passava por dentro do shopping, né? Que é o shopping maior que tem lá, para ir para minha casa. Só que o shopping estava fechado, porque era tarde. E eu não sabia ir. E começou a chover, e eu chorava. E eu não tinha como ligar, porque meu telefone tinha acabado, não era internet, mas eu tinha telefone, eu não tinha mais... como é que fala? Eu não tinha mais jeito de ligar, acabou a bateria, tinha acabado a bateria, e eu não tinha como ligar para sua mãe, para falar, eu preciso dormir aí. Ou seja... Depois, assim, de umas 3, 4 horas andando na chuva, eu consegui achar um jeito de chegar na casa. Tomei uma bronca homérica da família, né? Porque como que você... Uma mulher dessa idade chegando essa hora em casa... E eu não consegui explicar direito, era uma família filipina, inclusive. Então, ou seja, eu acho assim que todos esses perrengues fazem com que a gente cresça. Não os perrengues só de intercâmbio, mas da vida, né? Eu acho que esse que a gente está passando agora vai passar.
e a gente vai estar encontrando o mundo que a gente quiser lá fora. O mundo está Exatamente. dentro do nosso coração, né? É Até o mundo que... perguntaram isso aqui. O que que a gente acha? Tem alguns segundinhos, gente. O que que a gente acha? Nós já temos previsão de datas de escolas que estão reabrindo no segundo semestre. Então, o intercâmbio segue no segundo semestre. Quem está se planejando para o segundo semestre, para o ano que vem, se planejem mesmo, Aberto. porque o sonho continua e a gente não pode deixar para quando tudo isso passar para se organizar, tá bom? Vai Fala da cair sua uma live. Fala grande da sua live chuva. na segunda, rápido, rápido.